Atenção, atenção! Cereto News! O Corinthians cancelou. É isso aí, desistiu da contratação do auxiliar técnico Rodrigo Santana. Está cancelado pelas mídias sociais, está cancelado pelas redes sociais por ter participado de atos antidemocráticos ou atos considerados antidemocráticos. Não vem mais, o Corinthians não suportou a pressão das mídias sociais e desistiu de contratar o Rodrigo Santana. Eu vou contar todos os detalhes para você. Você concorda, não concorda? É um assunto polêmico, hein? É um assunto bem polêmico. Agora a Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. Muita gente nova chegando no canal do Cereto, mais de 20 milhões de visualizações. Deixe a sua inscrição e deixe o seu like. Você está gostando dos vídeos, está gostando do canal? Deixe o seu like para fortalecer o canal e a sua opinião. É muito importante a sua opinião, sobretudo sobre esse tema, que é um tema muito polêmico. Deixe a sua opinião, porque eu leio todos os comentários, tá bom? E os principais comentários ao final do vídeo. O Corinthians desistiu de contratar o Rodrigo Santana. Ainda, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não é oficial. O Corinthians não se manifestou oficialmente a respeito. Pode ser que nesse momento em que eu gravo esse vídeo, o Corinthians já tenha se manifestado e que você já esteja sabendo os motivos oficiais que levaram o Corinthians a desistir da contratação do Rodrigo Santana. Mas o motivo foi o seguinte: hoje veio a público a imagem de que o Rodrigo Santana participou de um ato, de uma manifestação considerada antidemocrática. O posicionamento do Rodrigo Santana é a favor do presidente Jair Bolsonaro. E depois que aconteceu as eleições, né, a vitória do Lula, muita gente se manifestou contra as eleições e muita gente se manifestou, inclusive, à frente dos quartéis, pedindo a intervenção militar. Esses atos considerados também por muita gente como atos antidemocráticos. E o Rodrigo Santana, ex-técnico do Atlético Mineiro, passou pelo Atlético Mineiro, foi auxiliar também no Atlético Mineiro, tinha sido anunciado como um dos auxiliares do Fernando Lázaro, foi anunciado na segunda-feira, né? O outro auxiliar foi anunciado, o Thiago Largue. Rodrigo Santana, então, só mostrando a foto mais uma vez, Tom, porque a foto é o grande motivo, né? Veio a público, essa foto é o grande motivo da discórdia, o grande motivo da polêmica. Então, por ter participado desse ato, considerado pela direção do Corinthians como um ato antidemocrático, o Rodrigo Santana não será mais auxiliar técnico do Corinthians. Por quê? E aí eu explico para você. O Corinthians é conhecido como o clube da democracia corintiana, né? O movimento dos jogadores do Corinthians, na década de 80, fez parte o Casagrande, fez parte o Sócrates, o Vladimir, o Zenon, o Birubiru, aquele time da democracia corintiana. O Adilson Monteiro Alves, que era o diretor de futebol à época, né? Um dos líderes da democracia corintiana, é pai do Duílio Monteiro Alves, que hoje é presidente do Corinthians. Então, por isso mesmo o Corinthians desistiu de contratar, porque sofreu muita pressão, né? Sofreu muita pressão nas redes sociais, muita gente nas redes sociais fazendo pressão, e por isso o Corinthians desistiu de contratar o auxiliar técnico. E aí eu quero falar um negócio aqui. Primeiro deixa eu mostrar a imagem do Rodrigo Santana antes de embarcar para São Paulo, porque o Rodrigo Santana chegou aqui em São Paulo hoje, mas antes de embarcar lá em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, olha, ele se despediu da família, tem uma filha e 2 filhos, né? Nós te amamos, boa viagem, vai com Deus.
né? E se despediu da família, estava muito feliz com esse momento, com esse desafio da carreira, esse desafio que não vai acontecer, infelizmente, por causa do cancelamento. Eu quero falar um pouco sobre o cancelamento. O cancelamento, como se diz hoje em dia, é o seguinte: é o julgamento, né, e a condenação de alguém por alguma atitude considerada equivocada, sem dar ao cancelado o direito de defesa, porque sequer deram ao Rodrigo Santana o direito de defesa, né? É um fenômeno muito recorrente hoje nos tempos atuais, principalmente nas redes sociais, né? Onde as pessoas muitas vezes, com desonestidade intelectual, pessoas que se escondem no anonimato da internet, utilizam as redes para o linchamento virtual. É o que acontece muito hoje em dia. O Rodrigo Santana foi cancelado pelo posicionamento político e por ter, então, participado dessas manifestações consideradas antidemocráticas. Durante todo o dia de hoje, o Corinthians recebeu aí uma enxurrada de mensagens de grupos de conselheiros no WhatsApp e também várias manifestações da torcida nas redes sociais. E como eu disse, a história do Clube da Democracia Corintiana. E também tem o seguinte: o Rodrigo Santana está sendo acusado de propagar fake news. Se você entrar no Instagram do Rodrigo Santana, o Instagram do Rodrigo Santana, que é o treinador Rodrigo Santana, você vê que tem inclusive a marquinha registrada, né, de verificado. Aparece uma mensagem: essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas diretrizes de comunidade. Então, isso aí é um ponto, tá bom? É uma questão de política do Instagram. Eu não sei, confesso que eu não sei o que o Rodrigo Santana publicou ou deixou de publicar nas suas redes sociais. Olha só, eu conversei com o Rodrigo Santana e ele me disse o seguinte: atenção, eu conversei com o Rodrigo Santana, o outro lado. Ele me disse o seguinte: não matei, não roubei, não estuprei ninguém. Não matei ninguém, não roubei. Tirei uma foto apenas na manifestação que eu passei rapidinho com a opinião de cidadão brasileiro. Com a opinião de cidadão brasileiro. Ele considera lamentável esse fato, lamenta que o Corinthians misture as coisas neste momento. Não sei se ele já foi avisado ou não. O momento em que eu conversei mais cedo com o Rodrigo Santana, ele sequer tinha sido avisado, olha que absurdo, sequer tinha sido avisado sobre a sua demissão ou sobre a sua não contratação. E aí eu quero dizer também o seguinte: o Corinthians tem todo o direito de contratar ou não contratar quem ele quiser, por direitos, por motivos políticos ou não, por motivos profissionais, enfim, tem todo o direito. Mas o que ele não tem direito é de demitir o Rodrigo Santana pela imprensa. E o primeiro que teve essa informação, parabéns ao Vitor Guedes. O Vitor Guedes foi o primeiro que teve essa informação e deu essa informação. Meu companheiro, meu querido amigo Vitor Guedes, deu essa informação de que o Corinthians ia desistir da contratação. Por favor, deem os créditos para o Vitor Guedes. Muita gente falando e ninguém dá o crédito, né? O que eu acho absurdo. O Corinthians tem o direito, né? Mas ele não tem o direito de demitir o treinador sem avisar o cara antes, né? Primeiro avisa a imprensa primeiro e depois demite o cara. Aí realmente é de uma falta de habilidade muito grande. E aí, eu estava lendo uma reportagem hoje a respeito, fui ouvir especialistas. Tem gente que realmente que interpreta, por exemplo, e aí você tem que ouvir especialista dos dois lados, né? Mas tem gente que interpreta os atos considerados antidemocráticos, por exemplo, o fechamento de estradas, né? Pedido de intervenção militar, contestação de resultado nas urnas. Tem gente que interpreta isso como um ferimento do Código Penal, ou seja, como um crime. Então, tem gente que interpreta, tem pessoas que interpretam isso, que
você está ferindo o Código Penal quando você vai para frente do quartel pedir intervenção militar. E que isso não pode, que é contra a Constituição. A Constituição Federal, ela estabelece que é livre a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão. Porém, não é um direito absoluto e não protege discursos que ferem a legislação e atacam o próprio Estado democrático de direito, incorrendo em crime. É a opinião de alguns especialistas com quem eu conversei hoje. Mas é claro que provavelmente vai ter gente que vai interpretar de outra maneira, dizendo que é o direito da pessoa de se manifestar. Tô tirando uma mosca aqui que tá querendo invadir o meu vídeo, uma mosca. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa, diria Raul Seixas. O que é que você acha dessa história toda, gente? O que é que você acha dessa história toda? Agora o Corinthians vai buscar, vai correr atrás de outro auxiliar técnico. O Fernando Lázaro é o técnico, o Thiago Lardi é um auxiliar técnico, o Rodrigo Santana seria outro, e agora o Corinthians vai correr atrás de outro auxiliar técnico. Pois é, meus amigos, e se o Neymar quisesse jogar no Corinthians? O Corinthians contrataria? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O Neymar, ele é apoiador do presidente Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, né? Se ele quisesse jogar no Corinthians, o Corinthians aceitaria? É claro que é uma hipótese, mas enfim. Deixa eu ler aqui os comentários dos amigos que nos escrevem e participam aqui conosco do canal do Sereto. Corinthians fazendo tudo certinho para cair para a segunda divisão em 2023. Começando um ano com um professor que não é professor, não contratando nenhum jogador que preste. Isso aí, segunda divisão é logo ali. O Digian Danilo, né? Falou conosco. Próximo comentário, Franco César Tanzerino. Boa noite, Sereto. Quero muito estar errado, mas estou pessimista com o próximo ano do Corinthians. Já começa que contratou um estagiário para treinador, um preparador físico fraco que já deu errado antes. Não contrata ninguém e ainda temos Roberto de Andrade como diretor. Tá de brincadeira? O próximo comentário, o André Fontainha. Se eu fosse o Corinthians, tentaria trazer o Felipe Almeida para a comissão, para ajudar a manter uma parte do trabalho em andamento. O próximo comentário, André Luiz Cotrim. A impressão que eu tenho é que a diretoria do Corinthians não confia tanto assim no Fernando Lázaro. Estão contratando 2 auxiliares até mais experientes que o Lázaro. Ao meu ver, já pensando em uma futura demissão. Com relação ao Vital, que vá com Deus, mas o Corinthians está cedendo ele praticamente de graça. Ao Vital que vai para o Cruzeiro. Próximo comentário, Eliseu Cubas. Esses auxiliares são até mais experientes que o Fernando Lázaro. Como torcedor, temos que torcer para dar certo. E, além do mais, são pessoas novas e não são da patota dos amiguinhos da diretoria. Talvez dê certo. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Alan Rodrigues. Já virou várzea no Corinthians? Comissão técnica que não dura nem em copinha? Isso é futebol profissional? Puxa, para que eu quero descer antes de ir para o precipício. E o próximo comentário, quem é que participa? O Alex Pimentel. E era para a diretoria fazer uma proposta para o Felipe Almeida continuar no Corinthians. Mas já que anunciou o Fernando Lázaro, vamos confiar. Acreditar e passar forças para ele fazer um excelente trabalho no nosso Corinthians. Forte abraço, Sereto! Flávio Rodrigues, sou Mengão e Carioca, respeito muito o Corinthians e estou aprendendo a gostar do Corinthians. O clube do Parque São Jorge tem que se levantar e voltar a ser protagonista, disputando títulos. Quem deve brilhar em nível nacional são Flamengo e Corinthians, e não aquele time de Peppa Pigs. Vai, Corinthians! Saudações rubro-negras. Opa, um rubro-negro aqui no canal e torcendo pro Corinthians. Veja você, veja você! Faça sua inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. A inscrição é de graça, hein, gente? É só você fazer a inscrição aí no botão vermelho. E olha só, um recado para você que eu não posso esquecer do Aposta Ganha. Não posso esquecer enquanto você deixa o like. O Aposta Ganha. Olha só, uma Copa do Mundo cheia de surpresas. Uma Copa do Mundo cheia de zebras. Então, aposta na zebra, meu amigo. Aposta na zebra que você vai quebrar a banca. Aposta na zebra que você vai ganhar dinheiro no Aposta Ganha. Entra aí no meu canal com o meu QR Code. Com o meu QR Code, você vai ganhar dinheiro no Aposta Ganha. Não posso esquecer disso. Anton, não posso esquecer. Aposta Ganha, canal do Sereto, tá certo? Só tem zebra nessa Copa do Mundo.
aposta na zebra. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!